milagres? A minha esposa, cadê os milagres? O Senhor não muda. Pedro não está aqui, João não está aqui, mas chegou a nossa vez, é a nossa época, é o nosso momento. A fé não muda, Jesus. E eu falando com Deus dentro do caminhão, você sabe? Triste, sabe assim, porque Senhor, eu quero ver seus milagres. Eu quero que a minha igreja fique florida por causa do seu nome, por causa dos seus milagres. Aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. E eu comecei a ficar triste ali orando, mas uma tristeza profunda. E eu fui para um campinho orar assim, deixei o caminhão carregando e assim, fui para um campinho orar, e ali comecei a falar com Deus. E eu entrei para dentro do meu caminhão, daqui a pouco veio um jovem que ele trabalha na Shopee, organizando os caminhões, sabe, irmão? O que entra, o que sai, o que está pronto, o que carregou, ele fica no controle ali. Um jovem bonito, um jovem corpo, um jovem, sabe, bem rústico mesmo. E aí ele falou: boa noite, irmão Antônio, como está seu pai? Eu falei: ó, o pai melhorou, fui para lá, passei a noite com ele. A Vanessa passou de dia, eu fiquei à noite. E Deus está no controle. Aí ele, você sabe, a gente sente a dor do outro. Eu sei quando o pastor chega aqui, se ele chegar com a cabeça baixa, se ele chegar entristecido, qualquer um de vocês vão perceber que ele não está legal, a pastora não está legal, o irmão Américo não está legal, o presbítero Antônio não está legal, os irmãos não estão legal, a gente conhece, irmão. E ele percebeu ali a minha tristeza, e para confirmar isso, irmão, olha como que Deus é tão maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Ele falou assim para mim: irmão Antônio, eu era cuidado pela minha mãe cuidava de mim, e eu fui crescendo, e ali eu comecei a fazer umas turminhas na escola, e a turminha começou a fumar, e eu achava que eu era diferente, eu comecei a fumar também, e aí daqui a pouco já não era mais o cigarro, era a maconha. E ele falou que ali ele foi indo, experimentou a primeira vez, aí ia para uma festinha, e ali ele foi indo, se aviciando, se contaminando com as coisas do mundo. E aí ele falou que uma certa vez ele foi lá buscar, pastor, e um cara lá falou assim, ó, o cara da roupa falou assim: ó, hoje faltou a maconha, mas eu tenho um negocinho aí que vai te dar um breu melhor. Olha como o diabo ele trabalha, irmão, quando ele quer destruir uma família. Aí ele falou assim: tem? Ah não, rapaz, não quero isso não. Aí ele ofereceu pedra. Eu falei: rapaz, não quero isso não, rapaz, isso aí é fim de carreira. Só que não tinha. Ele passou a noite sem, passou o dia sem. No outro dia ele voltou lá de novo. Falou: chegou, mas não chegou. Atrasou a carga. Mas eu tenho aquela, se você quiser, falar para mim, dá isso aí mesmo, vai. Vou colocar no cigarro, vou amassar ela, vou colocar no cigarro, vou fumar para dar um brilho. Sim, para mim, beleza. E aí, meu irmão, a gente sabe que tem coisas que na nossa vida que é uma ida sem volta. É só Deus. E ele experimentou, ele falou: irmão, eu experimentei, gostei daquele mestradinho. De vez eu pegar a maconha, eu pegava a pedra, colocava no cigarro, enrolava, fumava, e dava aquela brisa, passava a noite todinha. De uma pedra foi duas, de duas foi três, já não tomava mais banho, chegava em casa louco, aí brigava com a mãe já não aguentava mais, aí passando os anos, irmão. Ele falou: irmão Antônio, eu fiquei 20 anos da minha vida, eu fiquei desse jeito. Aí minha mãe já não aguentou mais, falou: ó, a partir de hoje, eu não te quero mais em casa. Por uma mãe de igreja chegar com o filho e falar que, ele não, que ela não aceita mais ele daquele jeito na casa dela, é que ele já aprontou muito, sim ou não? Sim.
mãe que gerou um filho, o pai é mais fácil. O pai é mais fácil, não é, pastor? O pai é duro, mas o pai é mais fácil. O pai tem que dar uma preta, ele dá, não dá, irmão, velho? A mãe já é mais delicada. A mãe ela vai aguentando, vai vai passando, né? Não é a mão na cabeça. Ele fala assim, igual fala pra mim, você passa a mão na cabeça de fulano, mas não é. Parece que a mãe, ela sente qual é o filho que é o mais rebeldinho, né? E ela cuida mais, ela tem mais carinho por aquele, por quê? Ele precisa de um cuidado. Hoje eu entendo disso. E ele falou para mim, pastor, foi passando os anos, e eu 20 anos na pedra, magro. Ele me mostrou as fotos dele, pastor. Eu falei, irmão, olha a foto aqui, ó. Magro, pastor, mas magro, acabado. Aí minha mãe já não queria mais em casa, eu ia tomar banho, minha mãe não deixava, minha mãe falou, você pode voltar para a rua, lá você toma banho, lá você come, lá você se alimenta, lá você dorme. E a vida dele foi indo assim. Igreja, ele falou para mim que um dia à noite, ele teve fome, e ele parou de tomar uma pizzaria, já estava fechada, e ele foi ali naquela lata de lixo, irmão. Aí tinha resto de pizza, e ele começou a procurar o que comer, e começou a ter um pedaço de pizza comido já, e começou a colocar na boca, e ele lembrou, o Espírito Santo lembrou, papai, na casa da sua mãe tem comida. Ele falando para mim assim, na casa da minha mãe tem comida, tem bebida, tem banho, e eu estou comendo lixo. O Espírito Santo falou comigo. E ele falou assim, vou voltar para casa da minha mãe. Aí ele falou assim, para mim, olha, meu Antônio, eu fui para casa da minha mãe, cheguei lá, eu estava louco. Minha mãe falou, aqui você não é. Amanhã, quando passar o efeito, você volta, aí eu te deixo tomar banho, comer uma coisa. Mãe é mãe, né, gente? Mãe é mãe. Mãe aguenta tudo. E aí, ele voltou no outro dia, a mãe não abriu o portão para ele, falou assim, ele falou para a mãe, eu quero me internar. A mãe dele falou assim, você passou por tantas internações, por tantas clínicas, se você quer, eu vou te dar o telefone, você vai ligar, e eu não vou te levar, você vai arrumar dinheiro e você vai, porque eu não tenho mais. E aí, pastor, a mãe dele, no outro dia, a mãe dele já estava legal, a mãe dele lá, ele falou com a mãe dele pegou o telefone, ligou para a clínica, passou para ele falou, eu quero me internar. Os pessoal da internação, rapaz, mas de novo, o pessoal não estava mais nem acreditando mais. Aí o rapaz da internação falou para ele, aqui de Limeira, falou para ele assim, se você quiser mesmo, a gente vai estar esperando você lá na estação. Se você quiser mesmo, a gente não vai te buscar mais. Mas se você quiser, você arruma um dinheiro e vem. Aí a mãe dele falou, mas você me arruma um dinheiro? Não, você vai arrumar na rua com seus colegas. Eu não vou te dar mais dinheiro. Aí o irmão Américo, ele arrumou o dinheiro, ele não arrumava para droga. Ele arrumou o dinheiro e veio para Sumaré. Chegou aqui, os pessoal pegaram ele. Ele ia ficar na clínica 3 meses. Para dar assim limpado. Aí ele chegou e falou, em 2 meses ele não estava aguentando mais. Aí tinha uns irmãos que sempre oravam. Eu falei, irmão, tinha uns irmãos que sempre oravam na madrugada. E ele conversando com o irmão, falou, eu não aguento ficar aqui. Eu estou querendo usar, é que eu não consigo. E eu estou querendo me libertar. Aquele negócio do diabo, sabe? Acusando, tirando, e quero, não quero. Aí os irmãos falaram assim, eu tenho algo para te falar. Se você quiser se limpar, você tem que entrar na oração e no jejum. Você tem casa de demônios que só segue com jejum e oração, irmão Paulo. Se você ficar dormindo o dia todo aqui, não fazendo nada na cama, chegar à noite vai te dar loucura, você vai querer usar. Então, quando der loucura, você vai orar com nós. Falou que tinha um descampado lá, eles pegavam a noite e iam orar lá. E ele começou a entrar na oração. Todo dia na oração. 3 meses, ele falou. Não sentia mais vontade de fumar. Começou a comer e engordar.
Aí o dono da clínica falou assim, ó, já deu 3 vezes. Você quer ir embora? Você pode ir. Ah, legal. Ele falou, não, eu quero ficar mais 3 vezes. Eu posso ficar? Aí o dono da clínica falou assim, posso, pode, é. Se quiser ficar, você fica. Aí ele já começou a ajudar o dono da clínica, já arrumou um serviço. De 6 meses ele foi para 1 ano, pastor. Dentro da clínica, trabalhando e ajuntando dinheiro. Ele falou, irmão Canuto, ó, eu ajuntei uns 6 mil, 7 mil reais dentro da clínica. Aí, quando 1 ano, eu falei para ele, agora eu vou embora. O que Deus fez? Preparou uma esposa para ele, preparou um ministério para ele, na onde ele vai e conta. Porque tem pessoas que não acreditam mais. Tem pessoas que sofrem tanto, irmão médico, que não acreditam mais na recuperação de um filho. Imagine a mãe desse menino, quanto que ela não sofreu, quanto ele roubou, quanto ela não perdeu. E tem a perca do amor. Quantos anos foram do seu filho perdido pelas drogas? Então, igreja, e ele me contando, ele me mostrou as fotos. Aí eu, rapaz, eu olhei pro corpo, rapaz, é você mesmo, rapaz. É eu, não, cara. Ele casou. E ó, hoje ele está uma bênção, irmão. Hoje é o orgulho da mãe dele. Aleluia, Jesus. E é assim com todos nós. Amém. Os nossos filhos têm que ser orgulho nosso. Aleluia. Você sabe porque a Bíblia fala assim, eu já falei isso, que os filhos são herança do Senhor para a mãe. Amém. Glória a Deus. Se ele é herança, ele tem que ser bênção. Sim ou não? Amém. Então, rapaz, e aquilo ali, pastor, levanta a gente, né? Olha o testemunho da irmã. Ela sabia do testemunho. Como que Deus é maravilhoso, né? Como as coisas se encaixam, não é? Não é? Você vê, eu ia contar esse testemunho. Aí, ó, você vê o que Deus faz na vida da irmã. Olha o que Deus mostrando para mim aí, ó, seu Tomé. Precisa colocar a mão, hein? Precisa colocar a mão nas feridas para você ver que sou eu? Hã? Pedro, João, tudo no barco, Jesus aparece. Eles pensando que ele é um fantasma. Aí Jesus falou, sou eu. E eles pensando lá no mar, lá que era um fantasma e era Jesus. Quer dizer, precisa eu ver para mim crer que Deus ele pode fazer um milagre na minha vida e na sua vida, igreja. Olha o testemunho da irmã. Sabe? Acho que hoje é o dia dos testemunhos. Hoje é o dia dos milagres. Glória a Deus. A Vanessa ficou com meu pai e meu pai estava urinando sangue. Sangue, pastor. Eu falei assim, ó, meu pai não sai daqui não. Urinando sangue. Aí eu falei, Deus, cadê a minha fé? Aí eu falei para a Vanessa assim, ó, que eu falei para a mãe dela, coloca a mão na cabeça do meu pai aí. Eu falei, ó, aí eu determinei a cura. Falei, Senhor, não leva meu pai agora não, eu sei que o senhor vai levar ele. Ele já está velhinho, está com 82 anos. Mas deixa ele um pouquinho mais com nós. Deixa ele aceitar o Senhor como único Salvador. Deixa ele ouvir louvores. Deixa ele sentir a tua presença primeiro, antes de levar ele. Aí a Vanessa colocou a mão nele. Eu orei em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. E a Vanessa falou que quando ela colocou a mão, e eu e ela estavam orando, começou a sair bolota dentro do cano, aquele sangue pisado. Começou a sair bolota assim, ó, bolota. E daqui a pouco o sangue dele, a urina limpou assim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Para quem entrou e eu pensei que ia morrer, hoje meu pai está na casa dele. Saiu no outro dia. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Glorificado é o nome do nosso Senhor, igreja. Aleluia. Amém. Deus é conosco. Quem é Satanás para falar que meus filhos vão morrer nas drogas? Quem é o demônio para falar que seu filho vai morrer às línguas? Quem é ele?
que o próprio Deus entregou o seu Filho por amor de nós, igreja, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Quem é a pessoa, quem é o vizinho da direita ou da esquerda que olha para você e fala: não, ó, esquece, abandona? Ei, Deus nunca abandona os seus. Amém. Ele cuida dos seus, igreja. Glória a Deus. E a palavra que eu vou pregar hoje é João 10, que Ele é um bom pastor, Ele cuida da tua igreja, Ele cuida do teu povo. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, igreja. Aleluia. O nosso Deus, Ele é grande. E é por isso, igreja, que muitas vezes eu chego cansado, eu chego sem tomar banho, eu venho para a igreja, sabe? Eu não largo esse Deus por nada, sabe por quê, igreja? Porque é Ele que nos socorre todos os dias, é Ele que nos levanta toda manhã, igreja. Glória a Deus. É Ele, igreja. Se Ele não sustentar eu, você, o pastor, pastora, os irmãos, nós não nos levantamos da cama. A gente vê pela vida da irmã, que foi dar um alimento, algo de comer, né, irmã? E foi para o lugar errado. E se ela não tivesse fé? E se ela não tivesse fé no Senhor? Mas Deus é conosco, igreja. Maior é o que está conosco. Glória a Deus. Maior é o que está comigo, com vocês. Você crê nessa palavra? Que maior é o que está com você? Maior é o que está com você, igreja. É por isso que eu falo: não vamos recuar, vamos sempre avançar. Ah, estou triste em casa, vou para a igreja. Ah, eu estou com aí, vou para a igreja. Porque aqui Ele te cura, Ele te cuida. Glória a Deus. Amém. E não só de você, mas da sua família, igreja. Glória a Deus. Ele cuida dos seus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Irmão, eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Feche seus olhos. Esse louvor que eu vou pedir para o irmão tocar é um louvor que me tocou muito. E pode soltar, irmão, por favor. Feche seus olhos, fala com Deus. Esse é o momento que você tem. Jesus se faz presente nesse lugar, igreja. Glória a Deus. Muita gente pode falar que é pequenininho, mas é o frasco mais pequeno que tem os melhores cheiros.